E o senhor critica muito essa maneira de se ensinar, transmitir, aplicar o direito. Mas o senhor foi recentemente reconhecido pela AD Scientific Index 2025 como o segundo jurista mais influente do mundo. Consequentemente, o senhor é o segundo jurista mais lido do mundo. Então, apesar desse avanço da burrice, como o senhor fala, ainda há esperança, professor? Ainda há esperança para o direito, para a sociedade, para a política? Pois é, sim, sim, aquela pesquisa, né, que é em teoria do direito, né, em termos objetivos, né, não sei Uhum. se sou o mais lido, provavelmente não, claro, mas, digamos, eu tenho dados objetivos, né, que são colhidos cientificamente, que dizem que em jurisprudência, em teoria do direito, eu sou o segundo mais citado. E isso me dá um alento muito grande, né, Cleito e professora Gilmar, que ainda há esperança, evidentemente. Então, a agnotologia, né, que é uma criação americana muito interessante, porque ela mostra a construção deliberada da ignorância. Veja, por exemplo, que no direito isso acontece muito, né? Há uma construção deliberada de ignorância do mesmo modo como existe na medicina quando médicos são negacionistas contra a vacina, por exemplo, ou quando as pessoas, em geral, são negacionistas com relação ao clima. A grande questão é saber se, de fato, as pessoas são negacionistas por convicção ou se é uma questão simplesmente política, né? E no direito isso acontece. Por qual razão as pessoas continuam acreditando na verdade real, por exemplo? Se isso, se cientificamente, isto é impossível de se provar. Por qual razão as pessoas continuam falando que a voz das ruas deve ser aquilo que conduz as decisões, se primeiro cientificamente você não tem nem como aferir a voz das ruas? Entende? Então, e assim por diante. Então, eu escrevo como um modo de desleituras, né? O Harold Bloom que faz um cânone, né? Para mim, o maior entendedor de Shakespeare, por exemplo, né, que sempre me vigia aqui atrás, o Shakespeare aqui em Entende? cima, é, que fala em desleituras, né, meu professor Ernildo Stein, é, que me ensinou isso, esse grande filósofo brasileiro, para mim, o maior filósofo do Brasil, fala das desleituras. Eu faço desleituras, nós temos que fazer desleituras como uma espécie assim de usar o pincelzinho, tirando as poeiras da poluição semântica que as palavras e o próprio direito têm. Então, porque há uma poluição semântica que faz com que o próprio termo democracia, o termo direito, o termo justiça, ele fica anêmico, fica poluído, fica cheio de fuligem antiepistemológica. E o papel do escritor, o papel do professor é usar o pincelzinho e limpar aquilo e desler para que a leitura original ela se coloque novamente, né? O papel também é enfrentar aquilo que o T.S. Eliot falava, que o que fizeste com a sabedoria que perdeste, onde está o saber, onde está o conhecimento, que virou tudo informação. Informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Nós temos uma equação, quanto mais aumenta o número de acesso à informação, quanto mais aumenta o número de smartphones, mais aumenta o número de imbecis. Não deveria ser assim, porque se bastasse informação, bastaria que o tiozinho do Zap ou qualquer imbecil que tenha um smartphone na mão, bastaria ele se informar.
o Instagram, etc. Mas porque informação não basta. O professor, essa tarefa do escritor e do professor é transformar a informação em conhecimento. O conhecimento, com um pouco de esforço, em saber. E quem sabe, uma sabedoriazinha também não vai mal, né? Estudar um pouco mais, ler literatura, Cleito e Gilmar,